Bom, muito bom dia a todos os companheiros, companheiras aqui. Saudar os companheiros aqui da mesa também. Agradecer o convite da Confederação. Um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a gente está num momento bastante difícil e é fundamental que a classe trabalhadora brasileira se mobilize amplamente para evitar um processo de desmonte do Estado e das políticas públicas que, a duras penas, a classe trabalhadora conquistou no nosso país. Nós estamos na iminência de haver um verdadeiro desmonte do Estado Social que nós conquistamos na Constituição de 1988. Não é só uma reforma da Previdência, não é só uma reforma trabalhista, é muito mais profundo do que isso. É um desmonte do Estado Social derivado da Constituinte de 88, que tem vários companheiros aqui que participaram do processo constituinte. Não conquistamos tudo o que queríamos na Constituição de 1988, mas saímos da Constituição de 1988 com um arcabouço jurídico formal que caminhava no sentido de um estado de bem-estar social. Veja que não é nada revolucionário, sob o ponto de vista de mudanças estruturais de uma sociedade capitalista. É um estado inspirado no estado de bem-estar social típico das sociais-democracias. Foi isso que a Constituição de 88, em muita instância, naquele momento específico da nossa história, de fim da ditadura, de anseios por democracia, de intensa mobilização social, nós conquistamos. A elite brasileira nunca aceitou o que a Constituição de 88 definiu. Ela tão logo havia sido sancionada, começaram a se ouvir as críticas, que ela não cabia no orçamento, que era inviável, que era impossível garantir todos aqueles direitos que estavam consagrados na Constituição. E nós tivemos um longo período em que havia um descompasso entre o que a Constituição definia e as políticas públicas a partir do Estado, dos sucessivos governos que foram se desenvolvendo. Tinha esse descompasso entre o que estava na Constituição e o que era negado ao povo brasileiro. A partir da eleição do presidente Lula, começa a haver, podemos dizer assim, um importante, mas ainda insuficiente processo de nivelamento entre o que estava na Constituição e a tentativa de garantir direitos para o nosso povo. Sei que o nosso objetivo hoje aqui não é fazer um balanço crítico ou positivo, que seja, né, desse período de 11, 12 anos de um governo de origem popular, democrática, que, com enormes contradições, produziu avanços, teve suas insuficiências, teve as suas contradições internas, um governo de coalizão, uma base no Congresso Nacional, onde a esquerda era minoritária dentro dessa base, onde a maioria dos deputados que compunham a base do governo também eram de extração de partidos mais conservadores. Enfim, não cabe aqui, não é o momento de fazer, mas apenas sinalizar isso. Tivemos um governo que conseguiu produzir conquistas para a classe trabalhadora, conquistas insuficientes, obviamente, mas é inegável que nós tivemos a construção de um conjunto de políticas públicas na educação, na saúde. Tivemos um conjunto de políticas de distribuição de renda, tivemos um conjunto de políticas que chegaram a produzir a menor taxa de desemprego da nossa história. Tudo isso. Mas também, nem tudo que estava ainda na nossa Constituição também foi garantido pelo governo Lula e pelo governo Dilma. Nós tivemos, nesse processo, um ponto de clivagem muito importante, que foi a crise do capitalismo hegemonizado pelo sistema financeiro e a crise da desregulamentação do capitalismo, podemos dizer assim,
de 2008, 2009, muito forte, a maior crise, maior até do que a crise de 1929, que trouxe enormes dificuldades, não só para o nosso país, mas trouxe dificuldades para todos os governos de forças políticas, principalmente na América Latina, de forças políticas que, na década de 90, haviam resistido aos processos de implantação das políticas neoliberais, e que, nesse processo de resistência, umas mais bem-sucedidas, outras menos bem-sucedidas, no nosso caso brasileiro, é sempre bom lembrar que, mesmo nos anos 90, eles não conseguiram fazer a reforma da Previdência que o Fernando Henrique queria, que era fazer uma reforma da Previdência para introduzir um sistema de previdência de capitalização individual, que era o que o mercado financeiro queria, e que o Chile fez, por exemplo. Mas, enfim, essas forças políticas que ganharam governos nacionais e implementaram programas de desenvolvimento econômico soberano, tanto quanto possível, no mundo globalizado e com uma hegemonia do capital financeiro tão forte, mas distribuíram renda, conseguiram incluir socialmente, produziram momentos de crescimento econômico e distribuição de renda. A partir de 2008, 2009, esses governos passaram a ter enormes dificuldades. Essas dificuldades, inclusive, levaram a uma derrota eleitoral na Argentina. Tem todo o processo que ocorre na Venezuela. Produziram um golpe parlamentar no Paraguai. Enfim, tem um conjunto de dificuldades. Aqui no Brasil, a crise de 2008, 2009, o governo do Lula, na época, acelerou aquilo que a gente poderia chamar de políticas anticíclicas. Utilizar o espaço fiscal para fazer pesados investimentos na infraestrutura logística e social, distribuir renda, né, como forma de não ter os impactos de uma crise muito forte que geraria desemprego, que poderia gerar as perdas econômicas e sociais desses avanços que tivemos no período. Um período onde houve um crescimento da massa salarial pequeno, né? Porque nós saímos aí o quê? De uns 35% do PIB, para o quê? Uns 45% do PIB, né? Quando qualquer país desenvolvido, a massa salarial é muito maior que isso. Mas também foi um período que, graças ao pleno emprego, o movimento sindical conseguiu, nos seus dissídios, nos seus acordos coletivos, também conseguiu, numa política, em algumas regiões do país, de quase pleno emprego, conseguiu, nos dissídios, conseguiu também ganhos reais acima da inflação. A política de valorização do salário mínimo foi empurrando para cima também os pisos salariais das diversas categorias, em especial das categorias mais organizadas. Então, essa política anticíclica, ela conseguiu segurar muita coisa nesse período. Mas ela também teve um custo fiscal alto. Tanto é que nós terminamos 2014, pela primeira vez, em muitos anos, com um déficit primário. Né? E aí ocorreu aquilo que, na minha avaliação, foi um grande erro. O erro que foi o abandono da política anticíclica. Seria importante ter feito um debate com a sociedade e dizer, sim, tem um custo fiscal fazer o que nós fazemos, mas se nós não continuarmos fazendo, o custo fiscal será maior. E se optou por uma política de ajuste, iniciada com o Levy, e essa política de ajuste, em vez de resolver o problema fiscal, foi desajustando ainda mais. Isso, obviamente, que deu um sinal trocado para uma parcela da sociedade, né, de um governo que havia ganho a eleição com um determinado discurso, permitiu a oposição, de forma cínica, mas permitiu o cinismo da oposição, dizer que tinha prometido uma coisa e estava fazendo outra, combinado com o avanço do processo da Lava Jato, onde, apesar da Dilma não ter nada a ver com esse processo, não ter cometido nenhum crime de responsabilidade, também permitiu à direita, também de forma cínica, como historicamente sempre fez, para tirar o Getúlio, para derrubar o Jango, que também foram governos com enormes contradições, mas foram governos onde havia uma expectativa melhor para a classe trabalhadora brasileira daquela época. Então, de forma cínica, também aproveitou a Lava Jato, e todo esse processo redundou no impeachment, num golpe parlamentar, com apoio midiático, com apoio de frações
do aparelho de Estado, de setores do judiciário, de setores do Ministério Público, obviamente que da grande burguesia nacional, e deram um golpe parlamentar. Quando da votação, aquele domingo fatídico, que cada deputado tinha lá 15, 20 segundos para justificar o seu voto, se votava a favor ou contra, eu disse o seguinte: o voto contra um golpe, contra a Constituição, contra a democracia, e um golpe que tem dois objetivos. O objetivo de estancar as investigações de corrupção que chegam aos que estão querendo dar o golpe, e um golpe contra a tentativa, e um golpe que quer tirar direitos dos trabalhadores. Acho que está muito claro já para determinados setores da parcela da população brasileira, acho que principalmente para quem atua nos movimentos sociais, que é exatamente isso. O objetivo do golpe foi tão somente esse: estancar a hemorragia, como dizia o Romero Jucá, que, aliás, ontem o ministro Fachin abriu investigação contra o Jucá, contra o Sarney, contra o Sérgio Machado e contra o Renan, por tentativa de obstrução à justiça, e as gravações entre eles, exatamente, estanca a hemorragia, tem que tirar a Dilma para deter essa investigação toda, né? Eles podiam ter botado o Temer também nisso, né? Então, o objetivo do golpe foi esse. E o que o Temer faz? Ele aprofunda a política de ajuste fiscal e inicia um processo de contra-reformas. Contra-reformas que, como eu dizia, visa justamente desmontar o Estado Social de 1988. Eles utilizam como justificativa para esse desmonte aquilo que eles dizem que é uma opção pela austeridade fiscal em função da quebra ou do gasto exagerado que o governo anterior teria deixado. Então, é a tese de que o gasto social provocou o desajuste das contas públicas. O gasto em saúde, o gasto em educação, o gasto nas políticas de acesso ao ensino público federal ou as políticas de estímulo para que estudantes pudessem acessar o ensino na rede privada, como o ProUni e o FIES, o investimento na logística do país através do PAC, o investimento social do país, seja no Bolsa Família, seja no conjunto de benefícios que foram construídos. Então, a razão é essa: houve um gasto social exagerado e precisa fazer um ajuste nas contas públicas. Consequentemente, é a justificativa deles para fazer o que estão fazendo. E a realidade é o seguinte: o ajuste fiscal está promovendo um desajuste fiscal. O que leva à situação hoje dos estados estarem na situação que estão, dos municípios estarem na situação que estão, e da União, eu falo das contas públicas, da brutal queda da arrecadação de tributos, é em função de uma brutal recessão a que nos jogaram. E não é só porque os estados, os municípios e a União pararam de investir. Não é só por isso. É também porque eles retiraram todos os estímulos à economia. O BNDES não cumpre mais o papel que cumpre. O Banco do Brasil não cumpre o papel que cumpre. A Caixa Federal não cumpre o papel que cumpre. Vocês viram que eles já estão com PDV de novo no Banco do Brasil, na Caixa Federal. Vão gastar um buzilhão de dinheiro com PDV, mais uma vez. E o BNDES não tem mais aquele papel de estimular o investimento no país. Então, nós temos uma brutal queda do investimento público, uma brutal queda do investimento privado, obviamente que, combinado com a situação das grandes empresas de infraestrutura do país envolvidas com a corrupção até o pescoço, também pararam de investir, a Petrobras parou de investir. Então, isso derruba cada vez mais as contas públicas. Esse papo furado que tem que fazer uma política de
de renegociação da dívida dos estados, não vai resolver a dívida dos estados. O objetivo ali é só um, é privatizar. Como ontem a Assembleia Legislativa do Rio estava votando a autorização para privatizar a SEDAI, no Rio Grande do Sul, nosso estado, nós conseguimos impedir a privatização do Banrisul, é um dos poucos bancos estaduais que ficou livre da privatização, e agora eles querem privatizar o Banrisul. Então, o objetivo ali é privatizar. O que poderia resolver a situação financeira dos estados e dos municípios seria uma política de desenvolvimento econômico com distribuição de renda. E, ao contrário do que estão fazendo, era ampliar o investimento público e ampliar o gasto social. Porque, se não fizer isso, cada vez mais as contas públicas vão afundar, porque a recessão vai se aprofundar. E agora a inflação cai também porque estamos em recessão. Então, nós estamos chegando num processo de estagflação já. Quer dizer, é a queda da inflação por tão baixa que está a atividade econômica. E também não é verdade que estão baixando a taxa de juros, porque a taxa de juro real, que é a que conta, que é a diferença entre a taxa básica e a taxa básica Selic e a inflação, se vocês fizerem essa conta, a taxa real de juros hoje está mais alta do que estava 1 ano e meio a 2 anos atrás. Então, também não tem folga para fazer investimento. Falo do investimento privado. Então, quer dizer, e a população brasileira como um todo ainda não se apropriou desses elementos, porque o bombardeio midiático é muito forte. Nós temos que ter capacidade de reabrir o debate sobre a economia do país. Nós temos que ter capacidade de reabrir o debate sobre uma política de geração de emprego. Porque, senão, nós vamos ficar só na defensiva, tentando evitar o rolo compressor. Então, essa é uma questão fundamental que nós temos que ter capacidade de fazer. Quando eu digo nós, é o conjunto das forças que estão nos movimentos sociais, os partidos que têm do campo democrático, popular, enfim, a sociedade brasileira que queira um projeto de desenvolvimento nacional soberano. Quando eu digo que o desmonte do Estado Social de 1988 está em curso, é porque, vejam bem, ele já está em curso. Não é porque precisa fazer uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista, que ele será colocado em risco. Eles já aprovaram a PEC que limita o que eles chamam de limitar o gasto público. Vocês sabem o que significa, não preciso aqui dizer. Imagina 20 anos só corrigindo pela inflação o investimento em saúde, o investimento em educação, o investimento em assistência, o investimento na logística do país, em estradas, em ferrovias, em rodovias, hidrovias. E, segundo eles, a iniciativa privada fará esse investimento, que não fará, como a gente sabe. Fará só aquilo que dá muito lucro. Só pega o filé mignon, a carne de pescoço, como o Estado não vai fazer, o povo não vai ter, o Brasil vai perder espaço. O PAC já está em desmonte. Não é que eles estão desmontando o PAC. O PAC já foi desmontado. Então, agora, depois da PEC do gasto público, vamos lembrar o seguinte, que eles já aprovaram o programa, foi a primeira medida provisória que eles mandaram. O Temer tomou posse numa quinta-feira, na sexta de manhã já estava no Diário Oficial a medida provisória que criava o Plano de Parcerias para o Investimento, o PPI, que é nada mais, nada menos, é só vocês pegar lá a lei do Fernando Henrique, que eles chamavam de o Plano Nacional de Desestatização, eles retomam com outro nome, com outra roupagem, e dão ainda a coordenação disso para o Gatangorá. É o Plano de Parcerias para o Investimento. Então, a ideia deles mas a gente sabe como é que é, eles só vão pegar aquilo que é extremamente lucrativo, que não é lucrativo, eles não vão pegar. E aí, os investimentos em infraestrutura que o país precisa fazer, que a iniciativa privada não fará, não acontecerão. Nós tivemos um apagão elétrico no governo Fernando Henrique por falta de investimento na infraestrutura logística do país. Nós tivemos um grave problema de falta de investimentos em rodovias e ferrovias, que dificultavam o crescimento econômico do país por falta de investimento público
E as concessões privadas que eles fizeram naquele período não resolveram isso. Não vai resolver agora também. Vamos lembrar que eles já aprovaram, além da PEC do gasto público, eles já e o plano de parcerias para investimento, eles já aprovaram a quebra da soberania nacional na exploração da camada de petróleo do pré-sal. Já aprovaram. O ano passado. As informações que a gente tem é que eles devem lançar em breve editais de concessão para as multis petrolíferas, onde a Petrobras abrirá mão dos direitos de participação. Porque a lei que eles aprovaram diz que o Conselho Nacional do Petróleo decide, enfim, se a Petrobras manifesta se quer participar ou não quer participar. Lembrem que no regime anterior, pelo menos 30% do bloco tinha que ser um consórcio liderado pela Petrobras. Aliás, nem deviam fazer esses editais agora, porque o preço do petróleo caiu. Não, era melhor não fazer esses editais agora. As nossas reservas de petróleo, junto com as reservas de petróleo que tem no Canadá, são as novas fronteiras do óleo e do gás do mundo. As reservas do Mar do Norte, essas outras reservas, elas estão já na curva declinante. Então, o futuro da indústria petrolífera internacional está um pouco por aqui. E eles vão concessionar para as petroleiras internacionais e, consequentemente, além de nós não determinarmos soberanamente a velocidade da extração do petróleo, nós ainda teremos perdas para o Fundo Social do Pré-Sal, que, como vocês sabem, é um fundo social para investimentos na educação, na saúde e no meio ambiente, mas principalmente na educação. Essa receita, e os estados perdem com isso, os municípios perdem com isso. E vão retirar a política de conteúdo nacional que a Petrobras desenvolvia, então as petroleiras vão vir para cá e não serão obrigadas, e nem a Petrobras será obrigada, a fazer a política de conteúdo local, a aquisição de bens e serviços para a exploração do petróleo. Se desenvolveu no Brasil, no último período, uma intensa indústria fornecedora de componentes para a exploração de óleo e gás. Desde pequenas empresas até grandes empresas. Nós já temos, desde a década de 90, quando o Fernando Henrique Cardoso quebrou o monopólio estatal do petróleo, as petroleiras aqui no Brasil, não no pré-sal, mas fora do pré-sal, elas nunca encomendaram uma sonda no Brasil, nunca encomendaram um navio no Brasil, nunca encomendaram uma plataforma no Brasil. Eles contratam esses serviços lá nos seus países de origem, ou como são empresas globalizadas, nos países onde eles estão assentados. Então, todo esse processo que poderia gerar um fator positivo no Brasil, que estava gerando, vai ser perdido. Então, lembrando, eles já aprovaram o processo de privatizações, já aprovaram a quebra da soberania no pré-sal, já aprovaram a PEC do gasto público. E agora, eles querem aprovar a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Foram instaladas ontem as duas comissões. Nós somos muito minoritários no plenário do Congresso e nas comissões. Eu não acompanhei a comissão da trabalhista porque eu estava na reunião da Comissão Especial da Reforma Previdenciária, que eu faço parte. Nós fizemos lá uma política de lançar, eles já definiram quem é o presidente, quem é o relator, quebrando uma tradição que as duas maiores bancadas indicam a presidência ou a relatoria, então nos excluíram. Então, nós fizemos uma política de lançar uma anticandidatura à presidência. Até fui eu o candidato. Tinha um outro candidato lá, um sujeito meio complicado, que você já deve ter ouvido falar, o Major Olímpio, né, que se lançou como candidato pelo Solidariedade, fez 4 votos, eu como anticandidato, recebendo apoio dos companheiros, além do PT, do PCdoB, da Rede, do PSOL, fiz 8 votos. E o candidato vitorioso fez 22. Teve 4 deles que não votaram. Então, vocês façam a conta, a gente não tem como barrar lá dentro. E isso vai para o plenário também. A partir de hoje, eu não sei se a sessão de hoje teve quórum, porque, como vocês sabem, nas segundas e sextas, as sessões são não deliberativas, são só sessões de debates. Então, a maioria dos deputados não permanecem lá, estão em atividades, como eu estou aqui. Né?
Mas eles devem ter feito, com certeza, uma estratégia de ter pelo menos 52 para dar o quórum para a abertura da sessão. E deverão fazer isso. Significa o seguinte, que até o dia 23, agora de fevereiro, encerram-se os prazos para a apresentação de emendas na reforma da Previdência. A nossa estratégia é uma estratégia de confronto global com a proposta de reforma da Previdência. Nós queremos que ela não seja aprovada, que ela não seja sequer apreciada. Mas também sabendo que ela poderá andar, obviamente que nós vamos fazer uma estratégia de fazer emendas para minimizar impactos. Nós temos que trabalhar as duas estratégias. Tentar impedir a votação e, se não conseguirmos, ter alternativas, porque se a gente não fizer emenda nenhuma, não tem alternativa para fazer disputa de plenário ou para conseguir minimizar qualquer impacto. Mas a estratégia número 1 é uma estratégia global de confronto contra a proposta. Eu sei que vocês já tiveram debates e vocês têm presente o que ela significa. Eu não preciso aqui ficar fazendo muito esforço para mostrar números, para dizer que a Previdência, no âmbito da Seguridade Social e na Seguridade Social como um todo, não é deficitária. Vocês sabem que o governo está fazendo uma malandragem ao não computar o gasto com as contribuições sociais, sobre o lucro líquido, COFINS e outras receitas para o cômputo da Seguridade Social como um todo. Né? Então, nós temos que ter capacidade de esclarecer isso intensamente para a população brasileira. Os deputados da base deles têm uma orientação de não assinar emendas dos deputados da oposição. Para apresentar uma emenda tem que ter 171 assinaturas. Se nós somarmos os partidos de esquerda, nós temos lá uns 90 votos. Agora, tem alguns caras da base deles que também estão com contradição com essa reforma. Pega, por exemplo, o Arnaldo Faria de Sá, que é do PTB. Ontem mesmo, a gente sabe que tem alguns deputados do DEM, a bancada do DEM deliberou que não fechará a questão. Liberou a bancada, cada um vai votar como quer. Porque tem alguns que estão contra. Nós temos que ter capacidade de fazer esse mapeamento. Tanto na previdenciária como na trabalhista, porque essa história do negociado prevalecer sobre o legislado, as mudanças que eles querem fazer no trabalho temporário, essas coisas todas são muito perigosas, né? Tanto numa como na outra, diferente dos anos 80, 90, onde a gente fazia mobilizações e levava todo mundo a Brasília, não que não tenha que ter, mas agora a estratégia tem que ser diferente, companheiros e companheiras. A mobilização tem que ser lá na base. Não é pegar o deputado em Brasília. Até porque eles, com o período de exceção que eles abriram, e o Eduardo Cunha inaugurou, né, não tem, eles fecham as portas, gente. Eu acho que o lugar mais perto que algum manifestante vai poder chegar, eu acho que vai ser a rodoviária. Eles fecham. Vocês viram a última que teve lá? Nós saímos num grupo de parlamentares para conversar com o comandante da operação lá da Polícia Militar lá. Não tinha conversa com os caras nos xingavam. Tu olhava assim para aqueles policial do choque deles, eles queriam bater em nós. Eles só não bateram em nós porque nós éramos deputados. Mas nos jogaram gás de pimenta e tudo mais. E não tinha conversa. O coronel lá em cima, num helicóptero, o tenente, o capitão lá embaixo, nós tentando negociação com o tenente e o capitão, e a ordem do coronel no helicóptero não tem negociação. Dá pau na turma e vai. Não que não tenha que ter manifestação, nós temos que saber como fazer, saber evitar as infiltrações de provocadores, que também estão fazendo isso para tentar jogar a opinião pública contra os movimentos, mas a estratégia principal tem que ser lá na base, lá nos municípios. Criar movimentos em defesa, comitês, o que quiserem chamar, em defesa da Previdência e em defesa dos direitos trabalhistas, em cada município. E pegar o deputado, a deputada, o senador, a senadora lá. Vou pegar, encontrei vários companheiros aqui do Rio Grande do Sul, nossos companheiros lá da minha cidade, lá de Caxias, nós temos que pegar lá. Lá a gente sabe, Monteiro, Laudemir e Ademar, que o Assis Melo, que é o companheiro do PCdoB, e eu estamos juntos. Mas o Mauro Pereira, do PMDB, não está junto. Então tem que pegar ele pelas orelhas lá.
E se ele não está em Caxias, ele for para Farroupilha, tem que ter o comitê lá em Farroupilha que pegue ele lá em Farroupilha. E se ele for para Bento Gonçalves, é lá. E eu estou dando as cidades do Rio Grande do Sul e cada um pense geograficamente no seu estado, é lá que tem que ser. No aeroporto, etc, etc. Né? Então, eu acho que é isso, companheiros. Porque só achar que botar pressão em Brasília não vai resolver. E ter muita informação. Acho que a gente tem que ter capacidade, nas redes sociais, criar aqueles mapas que os apoiadores do golpe fizeram e botavam a quem era contra o impeachment a ser xingado nas redes sociais. Tem que fazer esses mapas como eles faziam. Nós temos que ter uma estratégia forte e rápida, porque eles querem votar, já estou concluindo, eles querem votar na comissão a reforma da Previdência ainda em março. Eles não vão esperar as 40 sessões. O relator vai apresentar o relatório antes. Eles vão aceitar meia dúzia de audiência pública para inglês ver, e depois ele vai dar o relatório dele. E aí vai para o plenário. Até porque eles sabem que o governo está com sérios problemas com a delação da Lava Jato, da Odebrecht, e o governo está derretendo. Então, eles querem votar rápido. Então, nós temos que ter uma estratégia rápida. Não dá para pensar como a gente pensou até hoje. A gente tem que pensar mais rápido e mobilizar mais rápido. Muito rápido. Né? E ter muita unidade, companheiros e companheiras. Nós temos que ter unidade entre todos os campos políticos que queiram fazer desta luta uma luta para a defesa do povo brasileiro. Muita unidade política, unificar com todo mundo que queira. Buscar os prefeitos. O movimento tem que pedir audiência com os prefeitos, pedir apoio para os prefeitos, para as câmaras de vereadores. Se o vereador é do PMDB, do partido do Temer, e quiser ser contra, não tem problema, vem cá, estamos juntos, valorizar o que ele está fazendo. E denunciar para a população aqueles que são a favor. Então, meu tempo estourou, companheiros, mas queria parabenizar o seminário e dizer isso. Nós temos que intensificar com muita rapidez. Hoje é dia 10 de fevereiro, nós temos aí em torno de uns 40 dias para fazer a mobilização antes da votação na comissão. E depois que chegar no plenário, vai ser rápido também. Então, se eu puder deixar algum recado, é que assim, temos que ser rápidos e ter muita capacidade de mobilização.